Salve! E aí, já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se, curta e compartilhe nossos vídeos para você ficar sempre na cara do gol. E começou o longo Campeonato Brasileiro. Daqui até o final do ano vamos ter jogos meio de semana, fim de semana, intercalados com jogos de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Uma parada para o Campeonato do Mundo, a Copa do Mundo. Afinal de contas, o Brasil vai disputar o 6º título mundial da sua vida, da sua história. Mas o Campeonato Brasileiro é, em última análise, o que atrai a maior atenção do torcedor. Quem vai ser o campeão? Quem é o grande candidato? Quais são os grandes candidatos a título? Todo início de Campeonato Brasileiro é assim, a gente faz previsões, que nem sempre se confirmam, aliás, raramente se confirmam. Ano passado ninguém apontou o Corinthians como campeão, como possível campeão. Ele era até, para alguns, a quarta força do futebol paulista e acabou campeão. E o Palmeiras, que tem um poderoso time, o Flamengo, que tem capacidade de investimento, e como o que falar do Grêmio de Porto Alegre, campeão da Libertadores do ano passado e que já começou bem o ano. Bom, tem muitas possibilidades, tem muito acontecimento pela frente e até os primeiros dias de dezembro a gente vai ter certamente grandes surpresas e algumas confirmações. Quais serão, o tempo vai dizer. Mas de cara a gente pode apontar aí Palmeiras, Grêmio, Flamengo como maiores candidatos. Se isso vai se confirmar, como eu disse, o tempo vai dizer. No começo do campeonato, a gente aposta que o campeonato estadual não serve de parâmetro, sobretudo para nós do Rio de Janeiro. O campeonato carioca não serve de parâmetro, é sempre uma velha história que a gente ouve, porque quando um time se sagra campeão carioca, nem sempre confirma uma boa forma, uma boa fase nos jogos dos campeonatos seguintes, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Flamengo, por exemplo, começou empatando com o Vitória, num jogo atípico, porque a arbitragem estragou o espetáculo. Fez de tudo que se possa considerar de errado. Aliás, como prêmio, aquele trio de arbitragem, pelas lambanças que fez, não foi afastado, não foi punido, não foi levado para a escolinha de reciclagem, não. Apenas saiu da Série A para a Série B. Que bela punição, não? Pois o Flamengo foi muito prejudicado. O prejuízo do Flamengo, na verdade, é a perda do Everton, que está saindo para o São Paulo. A grande contratação do Flamengo virá provavelmente depois da Copa do Mundo, que é a volta de Paulo Guerreiro. Henrique Dourado não confirmou, pelo menos até aqui, o que se esperava dele, a condição de artilheiro que ele foi no Fluminense no ano passado. Esquema de jogo diferente, não tem um time que jogue para ele como jogava o Fluminense, e o Henrique Dourado encontrou, ou vem encontrando, certas dificuldades. A volta de Paulo Guerreiro já no final da Copa do Mundo, após a Copa do Mundo, vai ser sem dúvida a grande contratação do Flamengo. No caso do Fluminense, os jogadores que vieram da base continuam sendo a estrutura do time. Abel não consegue montar uma equipe pensando em contratações de impacto. Não tem isso. O Fluminense não dispõe de recursos. E ele vai descobrindo jogador atrás de jogador. Agora mesmo descobriu o zagueiro Ibáñez, que já se machucou. Ayrton Lucas, que voltou, promete ser uma grande revelação do campeonato. E também o centroavante Pedro, que começou no ano passado com certa descrença, mas nem quem o Abel apostou. E ele está fazendo um bom início de temporada. Tomara que confirme no Campeonato Brasileiro. O Vasco tinha, na força do seu conjunto do ano passado, a possibilidade de fazer um grande campeonato, uma grande temporada, porque começou pela pré-Libertadores, onde foi muito bem, com exceção daquele último jogo, que ele ganhou apenas na sofrida disputa de pênaltis, mas foi muito bem na pré-Libertadores, porém não começou bem a fase de grupos. Vem o Campeonato Brasileiro e de cara uma pedreira para o Vasco, o Atlético Mineiro. E o Vasco passou, naquele sofrimento da virada do último minuto que ele já tinha conseguido fazer em jogos do Campeonato Carioca, o Vasco foi lá e superou o Atlético Mineiro, que é uma força, é uma potência, é uma das grandes equipes do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Atlético são sempre candidatos, como Internacional e Grêmio, o Inter um pouco menos, porque veio da Série B, teve que remontar o seu time, mas essas 4 equipes de grandes torcidas são sempre candidatas a ficar ali no bolo de cima. E o Vasco, desse tal Campeonato Carioca, que ele foi vice-campeão, que é considerado pouco, digamos, competitivo, foi lá e superou o Atlético Mineiro. E o que dizer do Botafogo contra o Palmeiras?
Palmeiras candidatíssimo, favoritíssimo a ser campeão brasileiro, campeão de 2016, vice-campeão de 2017 e que continuou reinvestindo no time, fazendo novas contratações, colocando sempre mais jogadores de qualidade no seu elenco. O Botafogo fez frente ao Palmeiras e por muito pouco não ganhou o jogo. Saiu atrás, teve que buscar um resultado, conseguiu o empate e quase conseguiu a virada. É um time capaz de se ombrear a todos os outros grandes? É muito cedo para dizer isso. O que pesa no Campeonato Brasileiro, e aí a gente fala da temporada como um todo, porque os jogos do Campeonato Brasileiro, repito, são entremeados com jogos de outros campeonatos, é a qualidade, a quantidade de bons jogadores no elenco. Não basta ter um time bom, não basta ter 11 bons jogadores, porque eles vão se machucar, eles vão sofrer problemas de suspensão, vão desfalcar as suas equipes ao longo da temporada. O Botafogo mesmo já começou sem João Paulo, sem Luiz Fernando, com jogadores se machucando ao longo da temporada, vai ter outras perdas. E quem serão as peças de reposição? Apenas os jovens da base? Talvez seja pouco. E aí a gente fala de Botafogo, de Fluminense e de Vasco, principalmente esses dois primeiros. Mas esse problema vai ser o problema comum de todas as equipes. Tirando o Palmeiras, que tinha no banco de reservas, por exemplo, jogadores como Tietê, Guerra, Daverson, que não jogou o Borja, o centroavante. Tirando o Palmeiras e talvez o Flamengo, poucas equipes terão capacidade de repor com a mesma qualidade as perdas por contusões e por suspensões. Mas esse é o Campeonato Brasileiro. Vale a sua torcida, vale acreditar no seu time, presenciar os jogos da sua equipe em loco no estádio e acompanhar os nossos comentários. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos vídeos para ficar sempre na cara do gol aqui conosco em nossas audiências. Até a próxima!